Então, pessoal, chegamos aqui em mais um vídeo sobre vetores, dessa vez para falar sobre decomposição de vetores, tá? Decomposição vetorial. E aí a primeira pergunta é, o que diabo é isso, né? O que é decomposição vetorial? No primeiro vídeo sobre vetores, a gente trabalhou muito a ideia de soma, né? Soma de vetores, nas operações vetoriais. E basicamente a gente procurava sempre uma tal de resultante ou vetor soma. A gente pegava 2, 3, 4, 5 ou mais vetores e transformava em um só, que era resultante. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o contrário. Ao invés de a gente pegar vários vetores e transformar em um, a gente vai pegar um vetor e transformar em dois. Para que isso, né? Lá vai começar a complicar a vida da gente. Deixa eu explicar por quê, tá? A gente vai substituir um vetor por dois equivalentes porque em algumas situações é mais fácil de analisar. Vou mostrar para vocês aqui exemplos. Ó. Você está vendo uma bola de basquete ali do lado, né? Então veja só, se eu fizer um arremesso da bola, tá? Esse movimento parabólico que a bola faz, é muito difícil de ser analisado com a velocidade do jeito que está aí. Bem difícil mesmo. Se eu usasse cálculo diferencial integral, eu chegaria em contas horrorosas e ainda correria um risco enorme de não chegar no valor correto. Aí o que a gente faz, pessoal? Ao invés de eu imaginar que a bola está indo em diagonal, eu vou imaginar que ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou imaginar que ela está indo para a direita e está subindo ao mesmo tempo. E aí, desse modo, pode parecer que não, mas a gente está facilitando as coisas. Lá na frente eu vou dizer para você que isso aqui é um MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. É um dos movimentos mais simples de serem analisados. E esse aqui é um MRUV, que apesar de não ser tão simples como o MRU, é um movimento acelerado, ele não tem tantas dificuldades assim. Então a gente sai de uma análise que só seria permitida com cálculo diferencial integral, tá? Um cálculo bem complexo mesmo, e a gente chega numa situação onde eu resolvo a situação, né, resolvo tudo com dois movimentos mais simples. Um deles descrito por equação do primeiro grau, outro por equação do segundo grau, que são coisas que vocês veem no ensino fundamental, né, nem no ensino médio. Então, para um caso como esse, facilita muito eu imaginar dessa maneira. Outro caso, você está puxando uma caixa, tá? Só que aí você está pegando numa cordinha e puxando. Sendo que quando você faz isso que está aqui do lado, você está fazendo duas coisas. Você está, primeiro, puxando a caixa para frente, né, assim, para onde você quer levar, e ao mesmo tempo você está levantando um pouquinho a caixa, tá? E aí qual é o efeito que isso vai ter? Na hora que você faz esse movimento, você vai sentir que é um pouquinho mais fácil carregar a caixa. Por quê? O fato de você levantá-la um pouquinho alivia um pouco o atrito, vai diminuir o atrito, porque a força normal, isso a gente vai discutir lá na frente, ela termina sendo menor. Então, nesses casos, a gente precisa também, ao invés de trabalhar com esse vetor F sozinho, trabalhar com esses dois, porque a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo, do quanto você aliviou em termos de atrito, que força é essa que você está puxando, que efetivamente faz a caixa ir para o lado. Tá? Então, nesses e outros casos, a gente vai precisar transformar um vetor em dois, e nesse vídeo a gente vai mostrar, de modo geral, como é a técnica para isso, tá bom? A técnica é bem simples, pessoal. Quando você quer transformar um vetor em dois, o procedimento é, primeiro, olha o que está aqui em cima de mim, você vai colocar o vetor na origem do plano cartesiano, você vai desenhar um plano cartesiano. Eu peguei aqui o vetor da bola, o vetor V, tá bom? Coloquei aqui do lado. E aí veja que eu botei ele dentro de um plano cartesiano, x e y. E eu boto ele na origem, ó, no ponto zero do plano cartesiano. Você vai ver que ele vai fazer um ângulo com a horizontal, com o eixo x. Normalmente é esse ângulo que a gente usa, tá? Normalmente é esse ângulo aqui. Tem algumas questões que ele pega o ângulo com o eixo y? Tem. Mas o caso esmagador é esse que eu estou destacando, então eu vou analisar, vou mostrar para vocês usando essa notação. O que a gente vai fazer? Nós vamos traçar paralelas da extremidade do vetor até os eixos x e y. Como assim? Eu vou pegar, ó, vou fazer as paralelas aqui, ó. Vou fazer paralelas, ó. Uma paralela saindo daqui para atingir o eixo x, uma paralela ao eixo x até atingir o y. E aí, pessoal, desses pontos aqui, nós vamos ter a origem de dois vetores, olha. Então eu vou ter esse aqui embaixo, ó, e todos eles saem da origem também, tá bom? Esse aqui eu vou chamar de Vx, e esse que eu vou criar bem aqui, ó, eu vou chamar de Vy. O procedimento sempre é esse, tá bom? De modo que, se eu pegar o vetor V, eu posso representá-lo como uma soma de Vx com Vy. Se você usar as técnicas de soma vetorial que a gente mostrou no primeiro vídeo, você vai ver que essa relação é verdadeira, tá? Mesmo para a gente chegar no vetor V a partir do x e do y, tá bom? Então, essa é a ideia, pessoal. O procedimento é simplesmente esse. Com isso, a gente transforma um vetor em dois. E detalhe,
Quando você fizer a decomposição de vetores, você vai esquecer esse cara, tá? Você esquece ele para fazer as análises, porque agora ele foi substituído por outros dois. Certo? Então esses dois aqui vão substituir o vetor principal no trabalho que você está analisando. Tá? Não ficam 3 vetores, porque senão você vai estar inventando coisas, você vai estar aumentando o problema. Bom? Então vamos lá. Uma outra coisa que é importante que você saiba é como a gente calcula as componentes. Certo? Como é que a gente calcula o módulo desses vetores que a gente chama de componentes. Como é que a gente faz? Bom, eu vou falar aqui para vocês primeiro do ponto de vista técnico, o que você usa. E aí depois eu vou mostrar uma regrinha prática, tá bom? Então veja só, queria que você notasse que aqui nós temos um triângulo retângulo, ó, bem aqui, ó. Tá? Esse desenho aqui é o mesmo desenho que eu fiz lá. Tracei as paralelas, fiz os vetores Vx e Vy e por aí vai. Aqui o ângulo é de 90 graus. Então veja só o que vai acontecer, ó. Essa medida aqui, esse cateto, é a própria medida do Vy. O módulo dele é o módulo do Vy. Esse outro cateto aqui é o próprio Vx. E essa hipotenusa vai ser o módulo daquele vetor principal que eu estou substituindo. Então, normalmente você vai ter 2 dessas medidas. E eu tenho um ângulo alfa aqui. Então, pensando na trigonometria. Vou primeiro explicar na trigonometria, depois eu vou para a regra prática. Trigonometria, pessoal. Quem seria o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto, que é o Vy, sobre a hipotenusa, que é V. Eu posso pegar esse V e jogar para o outro lado. Se eu jogar ele para o outro lado, ele vai multiplicando. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a grossura desse lápis. Pronto. Aí como é que vai ficar no final? No final vai ficar assim, ó. Você vai ter que Vy é V vezes o seno de alfa. Eu acho que aqui já não aparece para vocês. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Eu vou escrever assim, ó. Vy é igual a V vezes o seno de alfa. Essa aqui seria uma relação. Qual é a outra relação que a gente tem? A outra relação eu vou fazer lá na outra ponta, tá? Porque eu já vi que vai ficar apertado o espaço. Eu posso pensar no cosseno do ângulo alfa. O cosseno do alfa é Vx sobre V. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Do mesmo modo, pessoal, eu vou pegar esse V e vou passar multiplicando para cá. Quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu tenho que Vx é V vezes o cosseno do ângulo alfa. E aí, veja, as minhas componentes são essas, tá? Eu tenho aqui um Vx que é V cosseno alfa e um Vy que é V seno alfa. Então você percebe que para eu identificar o valor dessas componentes, o módulo, né, desses vetores, eu preciso pegar o módulo do vetor V, daquele vetor que eu tinha no início, e multiplicar por alguém. Esse alguém ou é o seno ou é o cosseno. Só que aí tem gente que se enrola na trigonometria, né? Bicho, eu não sei como é que é seno e cosseno, eu não lembro como é, cateto já começa a tremer. Como é que seria um jeito prático de eu lembrar disso? Um jeito prático, pessoal, é você entender assim, ó. De toda forma, você vai ter que se ligar que tanto o Vx quanto o Vy são o V vezes alguém. Esse alguém é que dá um nó no juízo. Como é que a gente descobre esse alguém? Você vai começar primeiro olhando para o ângulo. E você vai imaginar que o ângulo é como se fosse uma espécie de cola. Ele vai sempre juntar uma das componentes, um dos vetores aí, com o vetor principal. Sempre vai juntar alguém. Sempre vai juntar, sempre vai colar. Então a gente sempre vai ter alguém com a cola, que é o ângulo, e alguém sem a cola. Nesse caso que eu fiz aqui para vocês, quem é que está colado aqui? É o Vx. Então, como o Vx está colado, ele é o V vezes o cosseno, porque está colado, o cosseno do ângulo. Já o pobre do Vy, se a gente olhar aqui, ó, tem ângulo nenhum, eu não escrevi ângulo nenhum, ele está, pobre coitado, ele está ó, sem a cola, então ele vai ser o seno. Essa bobagemzinha, essa regrinha prática, você consegue identificar. Aí você diz assim, sempre o Vx é cosseno e sempre o Vy é seno? Não. Se o ângulo, por um acaso, estivesse nesse espaço vazio aqui, aí ia inverter. Aí quem ia estar com a cola era o Vy ia ser cosseno e o Vx ia ser seno. Mas na maioria das questões é nessa configuração que fica aí, beleza? Então, meu povo, é isso. Da parte teórica de decomposição de vetores, tá? Não temos mais nada a comentar.
inclusive dessa aula. Já não tenho mais nenhuma anotação, tá bom? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!